Este é um tema em discussão com o Mário Figueiredo e com o Vítor Pinto. Muito boa tarde aos dois novamente, estão aqui na minha companhia. Boa tarde, Vítor Pinto, tens novidades relativamente a este tema? Conta-nos tudo. Olha, antes de mais boa tarde Mário Figueiredo, aqui estamos nós de volta para mais um sábado à maneira. É pena e acho que a Madalena está de acordo connosco, é pena ser tão pouco tempo, ainda precisamos mais uma horinha, vamos ver se Pedro Carreira depois dá um prolongamento no fim, que estas horas que vamos estar aqui não vão deixar muitos temas no ar. Madalena, nós vamos daqui a um bocadinho explicar algo muito importante, é por que carga d'água é que a braçadeira foi parar ao braço do Richard Rios. Quem é que se lembrou de designar Richard Rios capitão? Se foi algum processo revolucionário em curso, se alguém que teve uma ideia peregrina, o que é que se passou? E é precisamente isso que os adeptos do Benfica não conseguem perceber. Alguma da revolta que existe, eu creio que não está direcionada ao Richard Rios, não é por terem nada contra o Richard Rios. O Richard Rios, além de ter sido um jogador muito caro, e é um tema sobre o qual já debatemos bastante, e prefiro passar à frente dessa parte nesta altura, mas, inclusive, já fez algumas boas exibições. Simplesmente existem situações de equilíbrio de grupo, de respeito hierárquico, de peso no balneário, que deixaram surpreendidos os adeptos do Benfica quando compreenderam que a expulsão de Otamendi aos 90 minutos, ou perto já do final da partida, tinha levado a que a braçadeira fosse parar à mão, ao braço de Richard Rios. Existem circunstâncias para que isso aconteça, nós vamos depois pormenorizar daqui a pouco ao detalhe aquilo que se passou, com revelações surpreendentes, mas o facto é que este é o tipo de coisas que têm que estar mecanizadas, ou seja, o Benfica não pode usar como justificação. Nós tivemos ontem à noite, este foi um tema muito importante do Ligador na CMTV, no nosso canal irmão, e o nosso João Malheiro, como sempre, faz sempre um grande esforço no sentido de também ajudar a esclarecer os nossos espectadores. E ontem à noite, durante o debate, citando uma fonte do Benfica, e todos sabemos que o João Malheiro tem acesso a fontes ao mais alto nível no Benfica, garantiu que se tratou apenas de uma situação episódica e que, se tivesse sido algo mais estrutural, teria sido o Tomás Araújo que tinha sido designado capitão. Agora, a questão que se coloca aqui, Madalena, e te vai deixar com muita água na boca, ao Mário Figueiredo também, que o Mário Figueiredo está pronto para espetar a faca, e sobretudo é quem está em casa, é algo muito simples. Mas quem é que deu essa indicação? Mas se fosse uma questão estrutural, já não tinha sido o Richard Rios, mas porquê? Alguém decidiu naquela altura que era o Richard Rios. Mas, Vítor, isso é assim tão relevante, tendo em conta que, no fundo, Richard Rios foi capitão durante 3, 4 minutos, o jogo já estava dado como perdido, praticamente, para o Benfica. É realmente essa a questão central. Também vou perguntar isto ao Mário. Vítor, já regresso a ti, mas, Mário, é assim tão relevante? É muito relevante. É muito relevante. Repara, nós há pouco, ainda não vi agora, mas já há pouco passámos essa imagem da fotografia de Richard Rios com a braçadeira. Aquilo vai ser capitão para sempre. Foi capitão do Benfica. No currículo, Richard Rios pode incluir que é capitão do Benfica. E tem fotos a provar. Agora, é aquilo que eu te digo. Acho que foi vergonhoso, mas isto também revela a falta de atenção, revela o ambiente difícil que se vive no Benfica, onde assistimos a um conflito quase de cargos. Repara, a hierarquia normal é o Presidente, o Diretor-Geral, Mário Branco, e José Mourinho. E aquilo que nós assistimos é José Mourinho a sobrepor-se quer a Mário Branco, quer ao próprio Presidente do clube. E aí a situação está tudo invertido. E, portanto, quem se lembrou de dar a braçadeira de capitão ao Richard Rios não pensou nas consequências disso. Porque o Benfica não é um clube que nasceu ontem, 1904. Foi quando nasceu o Benfica. É um clube onde passaram os grandes capitães do Benfica. Humberto Coelho é um deles, Mário Wilson, o António Simões, mais recentemente o Luizão. Mário? Não há consequências. O problema é que atribuir a braçadeira de capitão ao Richard Rios é esquecer um passado que o Benfica tem, um legado que o Benfica deixou. Não é qualquer elemento. Mas porquê? Porque Repara, Richard Rios não tem apresentado atitude em campo? Não, porque Richard Rios está no clube há 6 meses. E temos que ver o contexto. E o contexto é José Mourinho a dizer com frequência, e numa crítica quase reiterada, a dizer que há jogadores do plantel que não sabem o que é o Benfica. Se foi José Mourinho que tomou a decisão
de deixar que Richard Rios ficasse com a abraçadeira de capitão, então aí está a cometer também ele próprio um erro e ele não conhece a história do Benfica. Eu acho que o José Mourinho estava a um banho de realidade. Chegou aqui a Portugal, depois de uma passagem por grandes clubes europeus, e achou que isto aqui ainda continuava ao mesmo futebol do antigamente. Aquele futebol dos anos 80, dos anos 90, 2000, quando ele cá esteve ainda. 2000. E, portanto, estamos a falar... Ele achou que isto não tinha evoluído. A verdade é que o futebol evoluiu. E se José Mourinho considerava que a Liga Portuguesa era uma liga fraca, agora percebeu que afinal não é assim tão fraca. É uma liga que já paga bem, que já gasta, já investe bem para ter bons jogadores, mas já percebeu que o Benfica não é chegar a ver e vencer. Mas, Mário, vamos lá ver uma coisa e agora de um outro ponto de vista. O Benfica estava a perder, o objetivo se calhar era tentar dar a volta, pelo menos ali para um empate nos últimos minutos. A rapidez de entregar se calhar a abraçadeira a Richard Rios era diferente da rapidez de entregar a Tomás Araújo, que estaria mais longe. Essa foi a justificação que eu dei de manhã. A única justificação que eu aceito em atribuírem a abraçadeira de capitão Richard Rios era precisamente essa. A equipa está em desvantagem e este é o jogador que está mais próximo. Não foi bem o caso, mas é uma justificação que eu até aceito, na tal pressa. Porque, repara, nós não nos podemos esquecer que estamos perante uma conjuntura difícil para o Benfica. Uma conjuntura em que o treinador teima em dizer que os jogadores não sabem o que é o Benfica. Não têm noção do que é a história, mas ele tem. E, portanto, tu quando atribuis assim uma abraçadeira de capitão à toa, e é preciso não esquecer, José Mourinho, no último mês, faz ali da formação uma bandeira, e tudo bem. Repara, o capitão do Benfica, o Benfica tem jogado apenas com um jogador português a titular. Ou é o António Silva, ou é o Tomás Araújo. E, curiosamente, quando joga um, não joga o outro. E, portanto, já está a fotografia de que falavas, Mário, já agora. Esta fotografia vai ficar, pode entrar no currículo e Richard Rios pode dizer que foi capitão do Benfica. E quando havia um elemento, pelo menos, havia lá o Tomás Araújo, um jogador que fez todas as camadas da formação do Benfica, ambiciona estar no Campeonato do Mundo de futebol, é um jogador que sente o Benfica mais do que ninguém, porque tudo o que tem deve-se ao Benfica. O Benfica forma o jogador, formou o homem, e de repente a abraçadeira entrega a uma pessoa que chegou aqui há 6 meses, que nem é um exemplo de dedicação dentro e fora do campo. Mas estás a falar do episódio do Festival do Sol da Caparica. Do Sol da Caparica também. O jogador não aprendeu a lição? Portanto, não começou se calhar a mostrar mais confiança? 6 meses, repara, a abraçadeira pode-se conquistar. Otamendi conquistou a abraçadeira. Yulman conquistou a abraçadeira. Otamendi foi muito contestado. Assim que assume a abraçadeira de capitão, atribuída por Jorge Jesus, chega com um passado no Futebol Clube do Porto, mas chega ao Benfica como campeão do mundo, pela Argentina, chega ao Benfica vem do Manchester City, portanto tem aqui um estatuto completamente diferente, portanto é um jogador que só por si o estatuto justifica quase a abraçadeira, mas quando Jorge Jesus lhe deu a abraçadeira de capitão, foi muito contestado. E foi contestado porquê? Porque tem um passado do Porto. Aos poucos, Otamendi, que a sua postura em campo, aguerrida e lutadora e de união, conseguiu convencer que a abraçadeira foi bem atribuída. Neste momento ninguém tem dúvidas que foi bem atribuída. Sporting, mas ias atribuir a quem? Conquistou Mário, a abraçadeira. Tinhas Sidney, que tinha entrado aos 64. Só tinha... Dal também daquele lado. Alson já tinha saído, foi substituído por Ivanovic. E Diógenes tem sido quase o terceiro também aqui, sim, quando é necessário, também não estava. Tomás Araújo, elemento de formação, o mais antigo. Ok, não quero dar ao Tomás Araújo que o jogo estava-lhe a correr mal e achou que não lhe queria dar a abraçadeira. Tudo bem. Pavlidis, um jogador que tem... Era aquilo que tu dizes. O jogo estava resolvido, foi apenas por 4 minutos e, portanto, tinha dado ao Pavlidis. Melhor marcador da equipa, tem carregado a equipa, tem remate contra a maré. O Otamendi, o Pavlidis, é o jogador que tem mantido, evitando que a crise do Benfica seja ainda maior. Mas, porque Mário, ele vai fazendo os golos. Estás a falar de rendimento. E há pouco estavas a dizer que a entrega de abraçadeira de capitão não tinha que ver com rendimento. Não tem a ver com rendimento. Se calhar Richard Rios até consegue ter mais diálogo com o árbitro. Tem a ver com a postura. O Richard Rios, com 6 meses, pelo aquilo que demonstrou, a abraçadeira quem decidiu atribuir-lhe a abraçadeira é alguém que não conhece a história do Benfica. Eu de manhã falei contigo, disse-te que a camisola do Benfica, quem veste a camisola, é o manto sagrado. A abraçadeira do Benfica é uma coisa muito importante. Ser capitão do Benfica é uma coisa que marca. Num clube com grande história, que tem um grande legado, onde passaram grandes capitães de equipa, onde passaram grandes figuras do futebol, e quando tu sentes o Richard Rios, o quê? 27 milhões. Se for por ser o jogador mais caro, tudo bem.
Deem da abraçadeira então, no contrato incluem a abraçadeira. Mas repara, Richard Rios demonstra uma atitude em campo aguerrida, determinada, em defesa dos companheiros de equipa, em defesa do próprio clube? Não. E por isso é que ele ainda não se afirmou como se esperava que ele se pudesse afirmar. Vem com uma rodagem acima de todos os outros e a verdade é que está com uma grande dificuldade em conseguir essa afirmação. Depois, um jogador que, por muito que José Mourinho aposte nele, e José Mourinho já deu a entender a determinada altura que era ele mais 10, mas a verdade é que ainda não o vimos a sobressair. Ainda não vimos no Richard Rios um jogador que valha os tais 27 milhões de euros. Eu, pelo menos, ainda não vi. Apesar de reconhecer que houve aqui melhorias. E depois há o pormenor. Fora do campo, ele não é um exemplo para ninguém. Não vou esquecer que ele, na véspera do jogo Estrela da Amadora, que podia ter corrido mal ao Benfica, podia ter corrido muito mal ao Benfica, ele foi para o Festival da Caparica, numa demonstração clara que não sabe o que é o Benfica, não conhece a grandeza do Benfica. E, Mário, portanto, custa-me a ver que Richard Rios receba a abraçadeira de capitão. Entretanto, o Benfica publicou esta manhã, se não me engano, um vídeo que já vamos também meter no nosso ecrã. É precisamente este, de um cumprimento especial entre José Mourinho e também Richard Rios. Portanto, claramente o Benfica teve aqui a intenção e fez questão de partilhar este momento, porque o cumprimento que houve com outros jogadores não foi no peito e isso é possível perceber ao longo do vídeo e Richard Rios está logo nos primeiros segundos. Não poderá haver também aqui um carinho especial do treinador do Benfica, do Special One, por Richard Rios, pelo médio colombiano? E pelo jovem de formação, que não deu, que quando for vendido vai dar muito dinheiro ao Benfica, que é o Tomás Araújo. Que fez toda a formação, portanto subiu a pulso dentro da estrutura do Benfica, aprendeu desde cedo a honrar a camisola e depois chega um momento deste e não é o capitão. E porquê? Isso é que eu não entendo. Como é que é atribuído a um jogador que chega... há uma expressão agora que tem sido muito usada, que é os paraquedistas. Este caiu aqui quase paraquedas por 27 milhões de euros e ao fim de 6 meses é capitão. Eu entendo que José Mourinho... Não pode ser um sinal de que vai ser no futuro também o capitão do Benfica? Com uma eventual saída de Otamendi, de António Silva no mercado de verão? É possível que seja, mas aí já terá um ano, não terá 6 meses. E já terá, provavelmente, não se deve ter envolvido em outras circunstâncias como ir para o Festival da Caparica. É que agora o Festival da Caparica é só no verão. Portanto, vamos ver como é que ele se comporta. Portanto, a abraçadeira de um clube como o Benfica, do Sporting ou do Porto, conquista-se também. Não é um dado adquirido. Não é porque o treinador... Eu admito até que José Mourinho possa entender que o jogador revela atitudes de líder. Eu admito que sim, porque ele viveu os treinos. Mas atribuir naquele jogo parece-me que foi muito errado.